Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro síncrono temático aqui do Projeto Newton. Bem, espero que todos tenham tido um ótimo final de semana. Vou começar com as nossas orientações dos nossos encontros. Então, a gente está sempre reforçando, né, que a gente pede que vocês se identifiquem na sala Zoom com nome e sobrenome. Então, peço que todos entrem já com nome, sobrenome, se quiserem especificar também o curso. Para melhor condução das atividades, os microfones estão desabilitados, ok? E solicitamos que mantenham os vídeos também desligados. Tenham comprometimento com o horário dos encontros. Não haverá intervalo, por isso, cuidado para não se distrair. Tenha aí seu lanche. A gravação desses encontros será disponibilizado no Moodle. Socialize materiais e informações que desejar, mas não compartilhe o link e o código de acesso à sala Zoom. Tá bem? Além disso, haverá um momento delimitado para dúvidas, mas a gente tem conseguido fazer disso de uma forma bem tranquila, né? Vocês vão participando durante a aula, eu estou conseguindo captar uma boa parte das dúvidas e responder, mas também vai ter um momento lá no final que a gente reserva para essas dúvidas. As dúvidas têm que ser registradas no Zoom, então por isso que eu sempre convido a participarem na sala do Zoom, porque no YouTube vocês acabam perdendo esse contato. Priorize o uso do chat para questões específicas do curso, evite comentários pessoais ou direcionados a uma ou um colega. Caso não haja tempo para atender ao seu questionamento, registre ele no fórum de dúvidas no Moodle para ser respondido pela equipe. Eu vi que tem uma pequena pergunta ali, deixa eu dar uma olhada rapidamente. Pode aumentar... Sim, aumentou um pouco aqui, mas a gente pede que vocês aumentem aí no computador de vocês. Eu também vou falar um pouquinho mais alto, mas aqui a gente já deu uma aumentada, tentem aumentar aí também. Às vezes é bom com um fone de ouvido, tá bom? Tá certo, Paulo. Eu quero mostrar para vocês, bem, a gente entrou no segundo ciclo, então vou voltar para o computador. Quero mostrar com vocês a sala do Moodle. Deixa eu abrir aqui. Bem, essa daqui é a sala que vocês já devem estar bem habituados. Quando vocês entram basicamente nessa sala de boas-vindas aqui. Tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Uma delas é que agora a gente já está nesse ciclo 2 de atividades, que vai ter esse formato que vai se manter até o final do nosso curso. Tem encontros síncronos temáticos, estudos dirigidos, que acontecem da terça até a quinta-feira. Aí vocês têm sessões de monitoria e depois mais 2 encontros temáticos e um último encontro de dúvidas e exercícios, onde a gente fecha o ciclo. Então, se vocês entrarem aqui, vocês vão observar que as notas dos professores já estão disponíveis, tá certo? A gente já disponibilizou as notas que também correspondem ao ciclo, então o conteúdo que a gente vai abordar nessas próximas 2 semanas é o conteúdo que está aqui. Assim que essa aula for gravada e editada, ela aparece aqui, e aqui vocês vão ter acesso ao estudo dirigido e práticas de exercícios, que será realizada nesse intervalo que vai de hoje às 6 horas, quando ele ficará disponível, até o dia 25 às 6 horas. Mas eu quero mostrar para vocês brevemente como é o roteiro de estudo dirigido, qual que é a ideia para ele, tá certo? Para que vocês... Então, bem, assim que ele for disponibilizado, hoje por volta das 6 e pouco, ele vai estar aqui, vocês vão entrar nesse link e vão vir para uma página semelhante a essa. Eu estou aqui com o perfil de aluno, vou dar um zoom aqui, só para ficar um pouquinho mais aqui. Bem, isso daqui é o nosso novo modelo de estudo dirigido e práticas de exercício. Quero dar umas ideias básicas aqui, então esse é o primeiro. Para entender melhor o que é essa atividade, é importante lembrar, é matemática. Bem, uma definição possível para matemática é ciência que estuda por métodos dedutivos objetos abstratos, números, figuras, funções e as relações existentes entre eles. Então é uma linguagem, e como uma linguagem ela tem suas próprias regras,
vocês precisam ter conhecimento das regras que a compõem e da prática, né? Eu sempre faço aquela analogia de quando você está aprendendo uma nova linguagem, não basta só você conhecer as regras dessa linguagem, você também precisa praticá-la para que ela se torne natural. Então, nesse sentido, a nossa prática de estudos ela vai se focar um pouco mais nessa questão prática do estudo de cálculo, que é mais ou menos a mesma coisa que vocês fazem com as listas de exercícios, é a mesma coisa que acontece nas sessões de monitoria. Dá para se imaginar que uma boa parte mesmo do curso, ele corresponde a essa prática. A gente pega um conteúdo e aí você trabalha nele, você tem que trabalhar bastante nele até você naturalizar aquele conceito. Então isso aqui é uma breve introdução da motivação do estudo dirigido. Ele é feito em alguns passos, como vocês podem observar aqui. O segundo passo dele, eu falo um pouquinho sobre o objetivo específico deste. Essa primeira página aqui é uma coisa geral sobre a ideia de estudo dirigido com práticas de exercício. Nesse segundo aqui, quando vocês lerem, eu sugiro que vocês leiam cuidadosamente antes de começar, vocês vão entender quais são os nossos objetivos gerais, nossos objetivos principais em relação ao estudo a esse estudo dirigido. Então a gente basicamente vai estar introduzindo as funções de várias variáveis a valores reais, abordando coisas como domínio, coisas desse tipo. Sugiro que vocês leiam cuidadosamente. Aqui nesse terceiro passo são algumas instruções, para que vocês consigam realizar ele corretamente, tá certo? Aqui está as instruções e também tem algumas sugestões para melhorar o desempenho de vocês nesse estudo dirigido. O que ainda não está disponível, que vai ficar disponível só a partir das 6 horas da tarde, é um teste de nivelamento. Então, eu não quis entrar muito nesses detalhes lá no começo do curso, mas agora que a gente já, está nesse momento, é importante. O que a gente pensou sobre a nossa prática de exercícios, esse estudo dirigido? Eu vou introduzir alguns temas hoje, vou começar a falar com vocês sobre funções de várias variáveis, domínio de funções de várias variáveis, imagem, gráfico dessas funções. E aí, esse teste de nivelamento, ele tem como objetivo averiguar a compreensão de vocês do que basicamente será apresentado hoje. Porque, para alguns colegas, esse conceito ainda vai ficar um tanto quanto abstrato, um pouco difícil. E caso isso aconteça, o objetivo desse teste de nivelamento é direcionar esses colegas para um material de revisão, alguns exemplos resolvidos, algumas coisas assim. E no final dessa revisão vocês farão uma nova atividade, que é a atividade final do estudo dirigido, que é para ver se após a revisão vocês melhoraram. O objetivo principal do estudo dirigido é que vocês realizem até o final. É muito importante. Então, não tem nenhuma necessidade de... eu não sei essa resposta do nivelamento, vou perguntar para o meu colega qual que é a resposta, porque eu não quero errar, não quero diminuir minha nota. O objetivo é a realização. Como eu disse, 10% da nota de vocês está relacionada a isso. É que vocês realizem todos os passos. Então, se você for realizar de uma forma sem muito compromisso, vai contar como tendo resolvido. Mas é importante que vocês entendam que isso é uma tentativa passo a passo de levar vocês a melhorar a resolução de exercícios, tentar encontrar onde exatamente está a dúvida, a dificuldade de vocês e direcionar. Então, para aqueles colegas que tiveram um desempenho baixo nesse teste de nivelamento, a gente vai indicar algumas páginas do livro, alguns lugares onde vocês podem encontrar um material de revisão. Já para aqueles colegas que consigam ter um bom desempenho, a gente vai tentar usar esse estudo dirigido para algo que a gente chamou de aprofundamento. Então, introduzir algumas questões mais avançadas, coisas desse tipo, que tente tirar o máximo, o melhor possível de cada um de vocês. Então, por isso que é uma coisa bem individual. O interessante é que vocês façam cada um na sua individualidade, exatamente para que ele possa ter um bom desempenho. E aí, fiquem à vontade, aqui embaixo tem alguns comentários. Se durante a realização vocês tiverem dúvidas, perguntas ou sugestões sobre o estudo, vocês podem deixar aqui e, na medida do possível, eu vou ler juntamente com a equipe, a gente vai ler. Então é isso que vai estar disponível para vocês a partir de hoje às 6 horas, e vocês têm até a quinta-feira para realizar isso. E aí, faça no horário que for mais adequado, aquele horário que você vai tirar para estudar
o conteúdo que a gente viu hoje. Assim que você tiver estudado o conteúdo, revisado, faça, não deve demorar muito tempo. Não são muitos exercícios no nivelamento, são questões de verdadeiro ou falso. E aí vocês vão avançar, vai ter algum material de revisão que vocês vão ter que ler, reescrever alguma coisa, mas provavelmente no tempo de aula nosso da quarta-feira é totalmente possível que você realize de uma forma interessante, uma forma bem adequada. Só mais uma coisa, aproveitando que eu já estou aqui, outra coisa que já está disponível, deixa eu voltar aqui para o tamanho normal, é a lista de exercícios, ok? Nossa nova lista de exercícios já está disponível. Ela contém 5 questões novamente, e o conteúdo eu vou começar a introduzir na aula de hoje. Então a gente vai começar a falar de funções de várias variáveis, definir o que são curvas de níveis, pensar um pouquinho sobre limite de funções, coisas desse tipo. A ideia é generalizar tudo que a gente fez no cálculo 1, agora para funções de várias variáveis. E vocês vão ver que nesse caso realmente as coisas não se resumem ao cálculo 1 como era nas funções vetoriais, né? Nas funções vetoriais, derivar é derivar coordenada, integrar é integrar coordenada. Então, basicamente, eu joguei todos os problemas para o cálculo 1, por isso que foi uma coisa bem rápida, foi mais uma revisão e mostrar, olha, com o que vocês sabem, dá para vir até aqui, até as funções vetoriais, que eu continuo só com uma função. Agora que o domínio das nossas funções vai ser subconjuntos do Rn, as coisas vão ficar um pouquinho mais interessantes, as coisas vão ficar um pouquinho diferentes, tá bem? Então eu vou para o quadro, começar a definir. Alguma dúvida até aqui? Está um pouco baixo. Tá bem. Então, vamos lá. Então o que a gente vai começar a falar hoje é de funções de várias variáveis reais a valores reais. É um título bem grande, mas é basicamente essas as funções que a gente vai estudar de hoje até o final do curso. A gente vai estudar continuidade, limite, derivada, integral e todos esses conceitos nessas funções de várias variáveis. Bem, o que vem a ser uma função de várias variáveis? Considere, então vamos lá, considere A um subconjunto do Rn, que agora a gente sabe quem é. Então, considere A um subconjunto do Rn. Uma função f, deixa eu colocar aqui embaixo só para dar um pouco de destaque. Uma função f que vai de A, vou até manter aqui, A subconjunto do Rn em R, que associa um elemento ou um vetor, pode ser visto das duas formas, x1, x2, xn, elevado em um número z aqui real, que a gente vai chamar de f de x1, x2 até xn, é chamada por esse nome gigante que eu coloquei no título. É chamada de função de várias. Nesse caso, eu posso até deixar claro quantas variáveis, né? Uma função de n variáveis a valores reais. Bem, nesse nosso caso, neste caso, A é chamado
de domínio, então deixa eu dar um certo destaque, como toda função, uma função de várias variáveis tem domínio, contradomínio e imagem. Então o conjunto A é chamado de domínio da função f. Bem, assim como no caso, pessoal, assim como no caso de funções de uma variável, quando a gente não descreve quem é o domínio, quando o domínio não for especificado, então assumimos que o domínio é o maior subconjunto D de F, ok? D de F, onde F está definida. Então é a mesma coisa, né? A gente sempre tem aqueles probleminhas, né? Encontre o domínio de uma função. Então eu posso dar o domínio diretamente, como está aqui no quadro 1, ok? Então, como está aqui no quadro 1, eu posso definir quem que é, eu posso partir de um determinado conjunto e falar assim, ó, para todo elemento de A, a função é dessa forma. Eu posso dar simplesmente a expressão de uma função, como eu vou fazer agora no exemplo, e perguntar quem é o domínio. Ou não perguntar, mas simplesmente assumir que o domínio é o maior subconjunto onde essa função faz sentido. Por exemplo, vamos considerar a seguinte função. F de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos pensar, por exemplo, nessa função aqui. Bem, desculpa, né? F de xy. Uma função f de x e y dada por raiz quadrada de x quadrado menos y quadrado. Bem, uma pergunta que pode ser feita é quem que é o domínio dessa função. Observe que eu não dei o domínio a princípio, eu deixei aberto a pergunta sobre o domínio dessa função. Eu posso estar interessado em encontrar o domínio dessa função. O que a gente sabe sobre a função raiz quadrada? Raiz quadrada, eu estou falando de funções reais, né? Por isso que o título fica tão grande, é funções de variáveis reais a valores reais. Então, existe raiz quadrada de número negativo? Existe, né? Nos números complexos. A gente passa um tempo, é complicado ficar falando que não existe derivada, quer dizer, não existe raiz quadrada de número negativo, porque de repente vocês chegam lá no cálculo de variáveis complexas e está lá o i. Então existe raiz quadrada de números negativos, mas essas raízes não são reais. E eu disse que as funções que a gente vai estudar são funções de várias variáveis reais a valores reais. Então, dentro dos reais isso não tem solução. Então eu preciso que x ao quadrado menos y ao quadrado seja maior ou igual a zero. Em outras palavras, posso colocar um em função do outro, eu preciso que x ao quadrado seja maior ou igual a y ao quadrado. Então, bem, e qual que é, quem é esse conjunto, né? Eu tenho que olhar aqui para o Rn. Bem, observem que eu posso extrair a raiz positiva aqui, x fica maior ou igual. Bem, eu posso colocar o sinal em um só,
Então, x maior ou igual a y, se eu olhar para a raiz positiva. Então, se você pega aqui a função x igual a y, uma reta x igual a y, então observem o seguinte. Se o valor de x, bem, essa aqui é a reta y igual a x, tá certo? Se eu estou nessa parte do conjunto, o que vai acontecer? Só que aí, bem, a princípio eu tenho que considerar uma outra reta aqui, porque na verdade eu estou tirando a raiz quadrada do quadrado, então o mais adequado aqui para a gente já resolver isso de uma vez é tirar em módulo, né? Então eu tenho o módulo de x maior ou igual ao módulo de y. Módulo, valor absoluto, como vocês preferirem chamar, é a mesma coisa. Então já posso colocar aqui uma outra reta, que é essa reta aqui. Essa é a reta y igual a menos x, tá certo? Então observem que quando eu estou nessa região aqui, o módulo do x, ele é maior do que o módulo do y, né? Eu estou para cá, então eu pego um valor aqui. Para qualquer ponto que eu pegar aqui, o módulo do x vai estar maior do que o módulo do y, porque essa é a reta que define. Mesma coisa acontece quando eu estou nessa região aqui, ó. Tá certo? O módulo do x nessa região é maior. As retas pertencem ao gráfico? Sim, né? As retas também pertencem, porque é quando acontece a igualdade dos módulos. Então, o domínio dessa função é esse conjunto, esse subconjunto aqui do R2. Observe que aqui eu estou falando só do domínio, tá, pessoal? Eu nem estou tratando essa função, para a gente comparar com como eu desenhava lá as funções vetoriais. Essa função vem daqui para R. Então ela sai desse conjunto e vai na reta real. Só que nesse caso a gente vai ver que eu consigo descrever na forma gráfica. A gente já vai dar uma olhada nisso. Mas por enquanto observem que esse é o domínio. Então eu posso escrever isso da seguinte forma, né? O domínio de F. Tem várias formas de escrever, só tem que estar coerente ao conjunto dos x e y pertencentes ao R2, tal que o módulo de x é maior ou igual ao módulo de y. Tá bem? Então é isso que é necessário e isso é verdade nessa região que está desenhada. Pode explicar novamente? Eu tenho que dar uma olhada em que hora que vocês perguntam, que eu nunca sei exatamente o que vocês querem que eu explique novamente. Mas vamos lá. Nosso exemplo é essa função. Observe que essa função é uma função que vai de um subconjunto do R2, ela tem duas entradas, tá? É isso que muda, aqui as coisas vão mudar bastante, né? Vocês estão acostumados, lá no cálculo 1 e no cálculo, aquelas funções vetoriais que eu apresentei, a você ter uma variável e ou a função depende unicamente dessa variável, você tem aquelas coordenadas dependendo da variável. O cálculo de várias variáveis é ao contrário, né? Como o próprio nome diz. Você tem várias variáveis e a gente vai estudar o caso particular onde só assume um valor. É claro, isso aqui, quando existe, é um número real. Então, essa função, ela vai de algum subconjunto, que é o que eu estou procurando, D de F, subconjunto do R2, e daqui ela vai para o R, tá bem? É isso que essa função faz. Eu estou procurando quem que é o domínio dessa função, tá certo? Bem, o domínio dessa função, eu disse no quadro anterior, que quando uma função não está declarado o domínio dela, a gente vai assumir como sendo o seu domínio o maior subconjunto do Rn, nesse caso do R2, já que ela tem duas variáveis, onde essa função faz sentido, onde ela está bem definida, onde eu posso calcular de fato ela. Eu estou tirando uma raiz quadrada. Raiz de radical par só existe dentro dos reais para números que são... só existe para números maiores ou iguais a zero. Então, para que essa função esteja bem definida, eu preciso que o que está dentro do radical seja maior ou igual a zero. Tá bem?
Então, x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero, porque caso contrário, isso aqui é um número negativo e a raiz de número negativo não é real. Bem, isso aqui é uma desigualdade, né? Eu estou tentando avaliar essa desigualdade e descobrir aonde que isso faz sentido. Se x ao quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a zero, então x ao quadrado é maior ou igual a y ao quadrado. Se eu tiro a raiz quadrada aqui, raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, a gente está assumindo a positiva, e a raiz quadrada de y ao quadrado é o módulo de y. Isso por quê? Porque o x pode ser negativo, mas quando eu elevo ao quadrado ele fica positivo, mas quando eu tiro a raiz ele sai positivo. Por isso que a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Pelo mesmo motivo, a raiz quadrada de y ao quadrado é o módulo de y. Bem, se você observar, esse v aqui superior, não sei se vocês lembram lá do cálculo 1, mas esse v superior aqui é o gráfico da função x, esse v aqui, ó, esse v. É o gráfico da função y igual ao módulo de x, tá bem? E esse v aqui de baixo é y igual a menos módulo de x, tá bem? Mas se vocês observarem, não é difícil comparar isso, que essa reta toda, bem, até aqui ela é módulo de x, aqui ela é menos módulo de x, até aqui ela é módulo de x, até aqui é menos módulo de x. E o que acontece é que a região onde o módulo de x é maior ou igual ao módulo de y, é essa região que eu fiz linhas amarelas. Por que que é essa região? Porque aqui acontece a igualdade, ok? Aqui, quando eu estou nessa reta, o módulo do y é igual ao módulo do x. O que acontece para cá? Bem, se eu estou acima dessa reta, é fácil vocês observarem que o módulo do x, que é basicamente esse comprimento, é maior do que o módulo do y, tá? Então essa região não me interessa porque é exatamente a região que eu estou tentando tirar. Agora, quando eu estou abaixo dessa reta, o que acontece é que o módulo do x fica maior do que o módulo do y. Então essa é a região do R2 que corresponde ao nosso gráfico. A mesma coisa acontece aqui. Mesmo que eu tendo valores negativos de x, quando você pega um ponto abaixo dessas linhas, que eu estou delimitando aqui, quando você pega um ponto que está aqui abaixo, o módulo do x é maior do que o módulo y. E se você pegar fora, você vai ter o módulo y maior do que o módulo do x. Por isso que essa é a região do espaço onde essa função está definida. Significa que o gráfico, que essa função só existe dentro dessas duas regiões em V aqui, tá bem? E isso se descreve algebricamente, notação de conjuntos, como sendo os pontos do R2, tal que o módulo de x é maior do que y. Isso aqui é uma forma de escrever o que está escrito aqui, tá certo? Que é equivalente a dizer que é o conjunto onde isso aqui é maior ou igual a zero. Eu só fiz algumas equivalências. Entendeu? Agora compreendi. Tá bem, então isso é assim que a gente define o domínio de uma função quando essa função ela tem várias variáveis. Maior subconjunto onde a função está definida. Bem, quem que é o contradomínio? O contradomínio é sempre o mais fácil, né? O contradomínio para a gente é o R2. Quer dizer, é o R, desculpa. O contradomínio de uma função de várias variáveis a valores reais, como o próprio nome diz, é o R, né? É R. Eu posso tomar outro contradomínio? É o contradomínio de uma função de várias variáveis a valores reais é R. Eu posso tomar outro conjunto como sendo contradomínio? Pode, mas o contradomínio não precisa ser todo atingido, tá bem? Então, em geral, você pode considerar que é o R. Se não é o R, é um subconjunto do R, porque ela é a valores reais.
significa que ela só toma valores em R, tá certo? Então a gente pode sempre assumir que o contradomínio é todo R. O que é restrito é a imagem dela, né? A imagem ser didático é difícil, fica trocando de giz, mas vamos lá. A imagem de uma função. E aqui eu já vou deixar claro que ela é uma função de várias variáveis, uma função que vai de A, subconjunto do Rn em R. Também, isso é um jeito resumido de dizer uma função de várias variáveis a valores reais. Vai de um subconjunto do Rn em R. É o conjunto f de A, que a gente vai chamar, a gente vai denotar. Seria melhor se eu fizesse assim. A gente descreve ele como imagem de f, tá bem? Isso é um IM, imagem de f. Também pode ser denotado, em alguns lugares vocês vão encontrar isso como sendo f de A. E é um conjunto formado pelos z's pertencente aos reais, tal que f tal que... Eu vou precisar de um pouco mais de espaço para escrever isso. Vou colocar lá no outro quadro. Ser alto tem suas desvantagens. Vou colocar aqui no outro quadro. Não vai ficar muito difícil de escrever lá embaixo. Então, vamos lá. A imagem de f, que também pode ser descrita como f de A, é o conjunto dos números reais, tal que existe um x1 até xn em A, com f desse ponto igual a z. Um jeito difícil de dizer que é onde a função, são os valores que a função assume, os valores que a função, que é possível que ela assuma. Vamos ver nos exemplos que sempre fica um pouco mais claro, né? Vamos pegar agora, vamos começar com um exemplo mais simples. Vamos pegar a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bem, quem que é o domínio dessa função? Já que eu não dei o domínio, eu posso perguntar quem é o domínio. O domínio dessa função, se eu não restringir, é todo o R2, certo? O domínio de f é o conjunto onde isso aqui pode ser calculado. Bem, isso pode ser calculado para qualquer número, para qualquer ponto, desculpa, qualquer vetor ou qualquer ponto do R2 faz sentido eu calcular x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o domínio é todo o R2. Isso aqui faz sentido em todo o R2. Agora, quem que é a imagem de f? A imagem é um conjunto. E aí eu vou fazer uma pequena observação para a gente diferenciar. Quando eu pergunto a imagem da função f, eu estou pedindo o conjunto dos valores que isso assume. Alguém consegue ver quem que é a imagem? Alguém consegue ver quem que é a imagem dessa função? Na R3 não. Pessoal, ó, cuidado, primeira coisa, tomem cuidado, porque a imagem, ela é um subconjunto, ó. A imagem de f é os pontos do R, não tem nenhum expoente aqui, são os pontos do conjunto dos números reais, tal que existe alguém no domínio da função, eu coloquei A aqui porque ela estava tomando A, mas eu posso escrever aqui como sendo domínio da f, com f desse ponto dando z. Tá certo? Significa que alguém dá esse ponto. R não negativo, exatamente. Por que que é R? A imagem dessa função é o conjunto 0 mais infinito.
Por que que é esse conjunto? Eu peguei um caso mais simples, porque nem sempre é fácil definir quem que é a imagem. Observem o seguinte, quem são... eu quero saber quando que a função f de... quando que a equação f de xy igual a z tem solução. Essa que é... os z's que satisfazem essa equação são os z's que pertencem à imagem da função. Então, tem solução. Então, quero saber quando que isso tem solução. Mas f de xy é x² mais y ao quadrado igual a z. Bem, isso daqui é sempre um número x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, y ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Então, a princípio, esse lado é maior ou igual a zero, ok? Por outro lado, para qualquer valor z que você colocar maior ou igual a zero, existe uma solução, tá certo? Então, esse lado é maior ou igual a zero, sempre. Por outro lado, para qualquer z que você pegar maior ou igual a zero, isso aqui tem solução, porque se você escreve x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um z, com esse z maior ou igual a zero, então isso aqui tem uma solução. Bem, se esse número é maior ou igual a zero, então ele tem raiz quadrada. Então você pode escrever isso aqui como sendo x mais y ao quadrado igual a um r ao quadrado, onde r ao quadrado é igual a z, certo? E r é um número positivo. Bem, mas isso aqui nada mais é do que a equação da circunferência, né? De centro no 0, 0 e raio r. Então significa que para cada r maior ou igual a zero, isso aqui dá uma circunferência. E além de dar uma circunferência, você tem solução. Então a imagem é todo esse conjunto. E a gente ainda obteve uma segunda informação aqui muito importante, que é os cortes dessa função. Deixa eu desenhar agora, bem, eu vou falar do gráfico de uma função, que agora a gente pode realmente ver gráficos, mas vamos começar com essa informação aqui. Vamos tentar representar uma função de duas variáveis como subconjunto do R3. Eu entendo que quando o colega falou do R3, ele estava pensando mais no fato de como que eu desenho isso, né? Mas vamos pensar que agora eu estou no R3. Tá bem? Essa daqui eu vou chamar de eixo do Z. Esse daqui eu vou chamar de eixo X. E esse daqui vai ser o meu eixo Y. Tá bem? Tá, o que acontece com aquela... Eu disse que o domínio dessa função é todo o R2. Então, todo esse plano que está aqui embaixo, existem pontos, né? Mas eu disse que quando eu pego um R maior do que zero, maior ou igual a zero, você tem que a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z pode ser reescrita como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, desde que esse z seja maior ou igual a zero. Então, eu pego o z maior ou igual a zero e tomo o r como sendo a raiz quadrada de z. Tá bem? Aí o que acontece é que para cada um dos valores de r que eu colocar aqui, o que eu obtenho é uma circunferência de raio r, né? Então você fixa um valor, você vai aqui na raiz quadrada de z, e aí quando você está aqui, você obtém uma circunferência, tá certo? Então deixa eu tentar desenhar uma circunferência aqui que vai dar para eu fazer o que eu quero. Então aqui você fica com uma circunferência. Tá bem? Essa circunferência tem raio r. E bem, conforme o r vai aumentando, essa circunferência vai crescendo. Então, se a gente faz várias vezes isso, a gente obteria uma coisa mais ou menos desse tipo. Tá bem? E aí o que acontece é que a gente tem várias dessas circunferências.
Esse é o que a gente chama de paraboloide. É uma parábola que você girou em torno do eixo z, tá bem? E aí, bem, o raio aqui é sempre a raiz quadrada de z para cada valor positivo. Então isso daqui é o gráfico. É o gráfico de f de x, y igual a x² mais y². Isso é uma forma da gente visualizar. Então o gráfico, agora que eu vou definir, esse é o caso especial, é um exemplo para motivar. Esse é o gráfico dessa função específica, mas a gente pode considerar o gráfico de uma função de várias variáveis exatamente pelo fato dela ir em R. Então a gente pode definir de forma geral o gráfico. Vou pegar aqui. O gráfico de f, que vai do seu domínio, vamos escrever assim, d de f subconjunto do Rn em R, é o subconjunto Rn, subconjunto de Rn mais 1. Dado, de novo aqui embaixo, dado por, bem, a gente pode denotar ele da seguinte maneira, deixa eu escrever aqui, G de f é o conjunto dos x1, xn, z, pertencentes ao Rn, tal que x1 até xn pertence ao domínio da f. Então isso é o que a gente vai chamar de domínio da função. Deixei no quadro um pouquinho, dá uma olhada se tem alguma dúvida. Isso é uma curva de nível, exatamente. Eu já vou definir a curva de nível. Cada uma dessas circunferências que eu fiz aqui é o que a gente vai chamar de curva de nível ou curva de contorno. Mas eu vou primeiro... Bem, esse é o gráfico da função, é um subconjunto do Rn, porque observem que lá no caso de funções vetoriais, eu não falei de gráfico, né? Eu falei de curva. Por quê? Porque eu saía da reta. Então, só para fazer um paralelo, voltar lá para o quadro 1, lá eu saía da reta e ia para o Rn, né? Então não tem uma forma muito boa de você organizar isso graficamente, diferente daquela que eu fiz com vocês, que era, lá você saía da reta ou de um subconjunto da reta e ia para o Rn, né? Então você saía daqui, vinha para cá e aqui você tinha um desenho dela. Ok? Então, não dá para eu inserir essa reta aqui e fazer essa relação ponto a ponto. Só que agora a gente está numa situação diferente. A gente sai do Rn. Então, agora a gente sai, por exemplo, do R2 e vai para o R. Tá, mas nesse caso eu posso pegar o R2 e colocar essa reta perpendicular ao R2. Então, aqui eu posso realmente falar de gráfico, que é aquele conjunto onde eu tenho o domínio aqui embaixo e aqui em cima eu tenho a imagem, certo? E aí cada ponto do meu gráfico cada ponto que eu tomo aqui, ele é um ponto da forma. Bem, ele tem as coordenadas de baixo aqui, nesse caso x1, x e y, por exemplo. X e y. E aqui eu tenho a imagem f de xy, que nesse caso é x² mais y². No caso do nosso exemplo. Então isso aqui de fato é um gráfico e aí, bem, quando você tem uma função de várias variáveis nesse formato, quem que é a imagem vista como conjunto dessa função? A imagem é você vir nessa reta vertical aqui, que é a reta do z, e ver quais os pontos que são satisfeitos. Você pode pensar o seguinte, bem,
Se eu pego um ponto aqui, imagina que ela continua lá para baixo, né, que são os valores de z negativo. Bem, se eu passo uma reta paralela que é esse plano, se eu passo um plano paralelo a esse, por um ponto aqui, eu corto o gráfico, né? Eu corto numa circunferência. Significa que esse ponto pertence à imagem, e ele é a imagem de todos esses pontos que estão na circunferência. Por outro lado, se você passar um plano paralelo aqui embaixo, você vai ver que não tem interseção com o gráfico da função, né? Ele corta z aqui, e isso não é imagem de nenhum ponto, por isso que a imagem é simplesmente os valores reais maiores ou iguais a zero. Isso é o que a gente chama de gráfico de uma função. Mas bem, quando que eu consigo fazer o gráfico de fato? O gráfico vai ser definido para Rn, tá bem? Sempre que se você tem uma função de 10 variáveis, você pode pensar que o gráfico dela é esse subconjunto do R11, formado pelos pontos que é x1 até x10, f de x1 até x10. Então existe gráfico mesmo nesses casos. O problema é que não é possível visualizar, né? Não é possível visualizar nem quando a função é de 3 variáveis. Eu não consigo ver isso geometricamente. Então vocês vão ver que a maioria dos exemplos e desenhos que a gente vai fazer são funções de 2 variáveis, porque eu consigo pensar nessa superfície. E é muito interessante porque isso está associado a vários problemas geométricos, então eu consigo estudar várias informações geométricas olhando para funções de 2 variáveis. Mas isso existe mesmo para funções de várias variáveis. Eu vou falar de uma coisa chamada curvas de nível, e aí vocês vão perceber que existe uma forma, pelo menos no caso de funções de 3 variáveis, da gente tentar visualizar como que isso é dentro do R4, que é via as superfícies de nível. Mas primeiro vamos fazer no caso que é mais fácil, que é o caso de 2 variáveis, e aí eu vou continuar aproveitando aqui o nosso exemplo para a gente fazer as curvas de nível. Então, mas aí eu vou fazer uma curva de nível um pouquinho mais interessante, que é da cela, né? Fazer da função do paraboloide hiperbólico. E aí vocês vão ver um pouquinho mais bonito. Mas vamos começar com esse exemplo. O que é uma curva de nível? Bem, eu falei para vocês que para saber se um ponto está ou não na imagem, por exemplo, vou retornando ao nosso exemplo, f de x, y igual a x² mais y². O que eu quero saber é se de fato, eu quero saber o conjunto dos z's reais, a imagem, né, é o conjunto dos z's reais, tal que f de x, y é igual a z para algum xy no domínio, para ser mais geral, no domínio de f, mas que nesse caso nosso é o próprio R2, tá bem? E aí o que a gente escreve é, bem, x² mais y² vai ser igual a z. Se o z é maior ou igual a 0, então eu posso escrever z como sendo um número real ao quadrado, r, que também é maior ou igual a 0, ok? E aí isso daqui fica x² mais y² é igual a r ao quadrado, isso daqui é a circunferência de centro 0 e 0, 0. Centro na origem, ok? E raio R. Então, uma outra forma da gente visualizar essa função é fazendo o seguinte: em vez de eu desenhar o R3, eu vou desenhar só o R2. Só que no R2 eu vou fazer uma coisa parecida, bem, em geografia vocês veem muito isso. O que acontece? E aí vou pegar aqui algumas cores para dar uma diferenciada. Quando você está estudando geografia e você vai ver gráficos de relevo, aí é daí que vem, né, o nome curvas de nível, o que você faz? Bem, você não consegue fazer um gráfico 3D daquela região, então você atribui determinadas altitudes, certo? E para aquelas altitudes você faz as curvas. Então, isso é basicamente as curvas de nível. Então, altura 0, por exemplo. Se você considera R a altura 0, você só tem
o ponto 0, 0. Então essa aqui é a altura 0. Aí você vai, por exemplo, para a altura 1, né? Então se você vem aqui, essa aqui é a altura 1. Então essa circunferência aqui, que está péssima, mas é uma circunferência. Tem que usar um pouco de criatividade, pessoal. Essa daqui é a altura 1, né? Z igual a 1. Tá bem? E aí é claro que você pode colocar vários, né? Se eu colocar todos, vai ficar uma coisa... aí você vai ter que colorir um pouco mais para você perceber a distância, mas aí você aumenta um pouco o raio, coloca a nova curva de nível. E isso daqui, de certa forma, te permite... Então, isso aqui é um Z aqui, sei lá, Z igual a raiz de 2, sei lá. Coloca Z igual a 2, que aí dá a raiz de 2, né? Então, o R é raiz de 2. E aí você consegue preencher, né? Você consegue colocar várias curvas. Nesse desenho vai ser um monte de círculos concêntricos, todos concêntricos na origem, e o raio aumentando. Vamos pegar um casinho um pouco mais interessante, para não ficar preso só no mais simples. Vamos fazer agora quase daquela lá do começo, mas sem a raiz. Eu vou olhar só para a função f de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Essa daqui já é um pouco diferente, né? A gente sabe que ela tem... Essa aqui tem o domínio todo porque eu não estou extraindo a raiz, tá, pessoal? Ela fica negativa e fica positiva. Uma forma da gente ver como que é o gráfico dessa função é o seguinte. Vamos começar com o gráfico, eu acho que o gráfico dá para ter algumas ideias. Eu posso começar aqui. Bem, eu vou ter que colocar o z, nesse caso eu preciso considerar z positivo e negativo. Até porque a função assume valores positivos e negativos. E aí eu venho aqui e coloco o meu domínio, tá bem? Então aqui está x e aqui eu tenho y, ok? Então, aquela mesma pergunta faz sentido. Bem, quem que é o domínio dessa função? Eu posso fazer todas aquelas perguntas simultaneamente. O domínio é o R2. É claro que isso aqui pode ser calculado para qualquer ponto. O contradomínio é o R, isso a gente vai ficar meio que fixado. A imagem de F. Bem, a imagem de F já é uma pergunta, a gente pode considerar como uma pergunta. É basicamente os z's, tá, eu consigo resolver x ao quadrado menos y ao quadrado menos x ao quadrado igual a z. Qual é essa imagem? Bem, uma forma de se você não consegue bater o olho e ver que são todos os números reais, uma forma de você perceber que é todos os números reais é a seguinte: você quer resolver essa? Bem, se o z for maior do que zero, só uma forma da gente imaginar é a seguinte: se o z for maior ou igual a zero, você toma x igual a zero e você consegue resolver, né? Porque se o z é maior ou igual a zero, você deixa o x igual a zero e tira a raiz quadrada, dá certo. Agora, se o z for um número negativo, aí você zera o y, menos com menos você multiplica por menos 1 que vai ficar mais, e aí ele vai ficar positivo agora e você tira a raiz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que do jeito que eu desenhei vai ficar... eu vou mudar e vocês vão entender por quê. É por causa do jeito que eu desenhei aqui que senão vai ficar ruim. Então vai ser x quadrado menos y ao quadrado, só para facilitar o meu desenho. Então é x quadrado menos y ao quadrado igual a z. E aí a gente faz o contrário, né? Agora, se o z for maior ou igual a zero, eu tomo o y como sendo zero, resolvo, tem solução. Se o z for negativo, então eu tomo x igual a zero e resolvo. Isso significa que, por exemplo, o plano y igual a zero é esse plano que mora aqui no quadro, tá, pessoal? Esse aqui é o eixo do z. Quando o y é igual a zero, significa que eu estou sobre esse plano que é o quadro. Então, zerando o y, eu tenho que a equação disso é uma parábola, tá ok? Então, eu tenho uma parábola aqui, com cavidade virada para cima, mais ou menos dessa forma. Tá bem? E aí, o que acontece? Bem, quando o x é igual a zero, significa que eu estou nesse plano que está fugindo aqui do quadro,
Tá ok? Eu sei que o desenho não é dos melhores, mas tentem usar a criatividade. Então, quando o x é 0, eu estou nesse plano que mora aqui, então é como se eu tivesse aqui uma... Tentem lembrar como que é uma sela de cavalo, por exemplo, que vai ajudar bastante a visualizar o desenho. Então, eu tenho uma parábola que mora aqui, ela faz coisas desse tipo aqui, ó. Então, ela é bem uma sela de cavalo mesmo, ela é uma coisa assim. Ela faz isso para lá, tá bem? E aí aqui, bem, é aquele espaço onde você conseguiria... Faz isso, tem o lado de lá. E aí, bem, esse é o gráfico da função. E aqui acontece a mesma coisa, só que essas parábolas estariam viradas para cá, tá bem? Então fica meio difícil de desenhar, mas é só imaginar aí uma cela que vocês vão ter uma noção. O lado de trás não aparece, né? Vocês vão ter uma noção de como que ela é. Mas bem, assim não está muito bom de visualizar, né? Eu reconheço que não é a forma mais ideal. Então a gente pode tentar fazer uma visualização dela por curvas, né? Para a gente entender exatamente o que acontece nos planos. Então esse seria o gráfico. Vamos tentar olhar para as curvas de nível e ver se assim fica um pouquinho mais fácil de visualizar essa cela. Então eu vou vir aqui para o primeiro quadro. E aí a gente vai olhar para as curvas de nível. Então eu já disse que quando eu pego x menos y ao quadrado igual a 1z. Então, para cada valor, se você pegar aqui valores de x e y, pega um valor de z maior do que 0. Então pega, por exemplo, z igual a 1. Fica x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Bem, quem é isso no plano? Isso aqui é o que a gente chama de uma hipérbole, tá bem? Uma forma de você visualizar ela deixa-me ver, você passa... Tá, para ficar mais visível, isso são hipérboles que são basicamente curvas desse tipo aqui. Aqui é o x, aqui é o y. São curvas desse tipo. Que bem, aí vão ter várias. Para cada valor que você colocar aqui de R positivo, você vai ter curvas desse tipo. E aí, existe um caso interessante, que a gente já visualizou como que ele funciona, que é o caso do zero. Vamos colocar o zero aqui para a gente ter uma linha de trabalho. Bem, quando isso aqui é igual a zero, a gente fica com x ao quadrado igual a y ao quadrado. A gente já resolveu essa equação, isso dá módulo de x igual ao módulo de y. Bem? E aí, significa que pertence ao gráfico da função duas retas concorrentes que passam aqui pela origem. Então você tem duas curvas que passam aqui pela origem e que são aí, para quem lembra lá de cálculo 1, essas elipses elas são assíntotas, essas retas são assíntotas das minhas hipérboles, tá bem? Estou me esforçando aqui no desenho. Não critica o desenho. Tá bem? Então essa é a curva de nível 0. São retas concorrentes. Então, esse aqui é z igual a 0. Para z maior do que... Eu disse que quando z é positivo, lá mesmo quando a gente estava olhando para a raiz quadrada, eu moro dentro dessas regiões aqui em V, né? E aí, o gráfico dessas funções nessas regiões são hipérboles, todas elas são assintóticas a essas curvas. Então, são coisas mais ou menos assim. E o que acontece quando você está dentro dessa região aqui que é negativa? Bem, se o z é negativo, você pode só multiplicar pelo menos 1 e você vai ver que é simétrico, né? Então aqui também você tem hipérboles, só que são as hipérboles negativas, né? São aquelas hipérboles que correspondem lá no nosso gráfico à parte de baixo da cela.
Isso daqui é a célula subindo, então pense que essa é a região z maior do que zero, aqui também é z maior do que zero. Z igual a zero é as duas linhas, e aí você vai subindo aquelas hipérboles que eu mostrei lá no gráfico, e quando z é menor do que zero, você tem hipérboles, só que agora elas moram nessa região aqui. Então as curvas de nível ficam algo desse tipo. Lá nas nossas notas eu fiz um desenho no Save Math, que fica bem bonitinho, que dá para vocês verem todas. Vou trazer nas próximas aulas alguns modelinhos 3D para mostrar para vocês, tá bem? Eu até tentei instalar antes da aula, mas não deu tempo de eu terminar. Mas como é o meu tipo. Deixa eu ver aqui. O Z é uma reta perpendicular ao x e y no gráfico? Sim. O professor pode dar exemplos com valores? Sim, é só vocês, se for dessa daqui, só vocês atribuírem, por exemplo, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Você vai ver que isso dá uma hipérbole. Bem, ela passa quando y é zero, então ela passa aqui pelo 1 e 1, tá bem? E aí ela tem uma forma de você determinar ela pelo foco. Você tem que eu deveria lembrar disso, mas eu não vou lembrar agora. Mas bem, eu vou mostrar graficamente depois, é só vocês atribuírem valores para z e equacionar. Isso vai ficar com x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 2, por exemplo. Aí o que você pode fazer é, bem, isso daqui são os pontos y ao quadrado igual a x ao quadrado menos 2. Então isso aqui são os pontos y igual a mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 2. E aí, bem, é isso daqui você consegue desenhar. Você vai observar que quando você pega positivo, você vai ter aquela... É a raiz quadrada, né? Então você vai ter essa parte daqui. Quando você tomar a negativa, você vai ter essa parte daqui de baixo, tá certo? Só você olhar ela desse jeito. Essa daqui você conhece qual que é o gráfico, né? Para você pegar as curvas. Bem, quando o x aqui tem que ficar positivo. Passei o x para cá, vem menos x menos 2. É menos mesmo. Tá, então isso aqui só pode ser calculado para x, então aqui vai ser a raiz de 2, certo? Então você tem raiz de 2 nesse ponto, porque isso só está bem definido para x maior do que a raiz de 2, por isso que não tem pontos para lá. E conforme ela vai crescendo, bem, se você olha para valores positivos, a raiz positiva, você vai ter esse lado aqui da hipérbole. Se você olhar para a parte negativa da raiz, você vai ter essa parte da hipérbole. Só que aqui o x não precisa necessariamente ser positivo, eu posso olhar isso simétrico do lado de cá. Então aqui está menos raiz de 2, aqui era menos 1. Se você olha para as raízes positivas, é esse braço aqui da hipérbole. Se você olha para as raízes negativas, você está nesse braço da hipérbole. Então é basicamente isso, entendeu? Numericamente, como que você calcula as curvas de nível. Eu vou fazer mais uma ainda. Antes, no caso, para y fica na parte superior. Quando você vai olhar para o lado de cá, é simétrico, né? Se você pegar um valor de z negativo, isso aqui era numérico, era o 2. Meu 2 e meu z são parecidos. Se você for resolver esse pedaço daqui, você vai ficar com x ao quadrado menos y ao quadrado igual a um z, que agora é negativo. Mas se ele está negativo, se você quer, para você ficar com o que você já aprendeu, é só você multiplicar por menos. Então você fica com y menos x ao quadrado é igual a menos z. Se z era negativo, menos z é positivo, você faz a mesma conta. Só que aí agora você vai ter que aqui é a raiz de z, ou menos a raiz de z. Aí para as raízes positivas você tem esse lado, para as raízes negativas você tem esse lado, e aí você vai ter nos braços de forma análoga. Entendeu? E aí, bem, o desenho, voltando aqui. Se você voltar aqui no gráfico, agora talvez eu acho que fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Bem, essas hipérboles aqui, essa parte onde, bem, pensando como uma sela de cavalo é onde você senta aqui,
elas são aquelas curvas de nível para z positivo, né? Que dá basicamente aqueles arcos de hipérbole. E o que acontece aqui embaixo é que esses arcos de hipérbole estão virados para cá, tá bem? Então você tem, só que fica um pouco ruim de desenhar, mas você tem aquelas hipérboles que estão lá na região negativa aqui embaixo. E você ainda tem aquela reta x, módulo de x igual ao módulo de y, que são duas retas que concorrem aqui e pertencem ao gráfico, que é exatamente quando você intercepta o gráfico dessa função com o eixo xy. Você vai ter a curva de nível 0, que são aquelas retas concorrentes, tá bem? Então isso daí são as curvas de nível. Vamos fazer pelo menos mais um exemplo aqui de curvas de nível. Vamos fazer o seguinte exemplo. Uma coisa que vocês vão aprender no cálculo 2, pessoal, acho que talvez vocês já tenham percebido isso na aula da quarta-feira passada. Se complicar muito o exemplo, ninguém faz, tá? Isso é verdade para vocês, isso é verdade para mim. Então, se vocês falarem assim, como é que é o gráfico de seno de x mais exponencial de y e coisas desse tipo, eu não vou fazer, provavelmente vocês não vão, e se eu colocar no computador ainda vai ficar difícil de identificar. É difícil, por isso que a gente em geral vai trabalhar com essas funções que são um pouco mais, e na lista também são esse tipo de função que aparece. Não dá para inventar muito no cálculo 2, porque senão não dá, só que aí você vai levar muito tempo para resolver. Então se você considera, por exemplo, mais um exemplo aqui. Se você pensa na função f de xy igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa função, por exemplo, vamos lá, vamos fazer aquelas perguntas para ela. Quem que é o domínio dessa função? Alguém aí consegue ver quem que é o domínio dessa função? Bem, o domínio dessa função é onde isso pode ser calculado. Então é o conjunto onde 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a zero. Isso significa que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior ou igual a 4. Certo? Tem que ser menor ou igual a 4. Eu inverti e não inverti. Menor ou igual a 4. Significa que esse conjunto é basicamente o interior, junto com a fronteira da circunferência de raio 2. Então, quando você olha isso daqui graficamente, para a gente ter o gráfico disso, eu vou ter aqui x, y, e aqui o eixo z, e só pertence ao domínio dessa função os pontos que estão na circunferência ou no interior da circunferência de raio 2. Então você tem aqui uma circunferência onde moram esses pontos, tá bem? Tá, e quem que é a imagem dessa função? Bem, a imagem dessa função são os valores de z que satisfazem a essa equação, né? Então a imagem, o domínio a gente já tem. Vou escrever aqui ele separadamente. Isso aqui é a conta para obter o domínio. A gente pode dizer que o domínio de f é igual ao x e y pertencentes ao R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 2 ao quadrado direto, para entender que é a circunferência de raio 2. Tá certo? Esse é o domínio. Quem que é a imagem da função f? A imagem da função f, bem, são os z's. Vamos resolver aqui. Eu quero que raiz quadrada 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado seja igual a z. Elevando ao quadrado, eu fico com 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a z quadrado. Então, o que eu obtenho é que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 4. E aí, bem, você pode escrever dessa forma, acho que a forma mais adequada aqui é escrever igual a 4 menos z ao quadrado, né?
Então isso aqui tem que ser positivo, porque isso aqui é sempre positivo, então o z só pode estar entre 0 e 2, certo? Então o z aqui agora é que mora entre 0 e 2, porque se o z passar de 2, esse lado dá negativo, mas esse lado é sempre positivo. Então o que significa que eu tenho uma semisfera aqui, né? Tem uma semisfera, opa, eu tenho uma semisfera de raio. Então pensa que aqui, bem, ela é uma semisfera, né? Ela é metade de um globo, ok? Ela é aqui a metade de um globo, a parte superior do globo. Ela só é a parte superior porque tem que ser função, né? A parte inferior do globo seria a raiz negativa. Então eu tenho, e como são as curvas de nível, de novo são circunferências, mas agora são circunferências com raio no máximo 2. Então quando você olha para as curvas de nível, para cada valor de z entre 0 e 2, a curva de nível 0, agora observe que mudou, né? Não é mais como na parábola. Essa daqui é a curva de nível 0, é a circunferência de raio 2. É isso que está no plano, né? É essa daqui de baixo. Então isso aqui é o z igual a 0. Quando você está com z igual a 2, z igual a 2 fica 4 menos 4 que dá 0. Então ela é só um pontinho aqui no meio, né? Que é basicamente o polo norte aqui da nossa esfera. Então isso aqui é z, isso aqui acontece quando eu tomo o z aqui igual a 2. Esse aqui é o z igual a 2, z igual a 0, z igual a 2 está aqui. E aí as outras são circunferências também com centro na origem e raio entre 0 e 2. Certo? Você vai ter uma série de circunferências que você consegue descrever. Deixa eu ver se tem uma pergunta. A parte interna do círculo, exatamente. Pessoal, eu comentei, né, e agora eu quero fazer esse exemplo. O que acontece quando a gente tem funções de 3 variáveis? Bem, não dá mais para desenhar o gráfico, né? Dá até para saber que ele existe, ele mora no R4, mas a gente não sabe exatamente como ele existe. Mas eu vou usar um exemplo para descrever, que é o exemplo que, na minha opinião, é um pouco mais fácil de visualizar. Pense no seguinte, pense na equação. X ao quadrado, f de x, y e z igual a raiz quadrada 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado. Bem, aonde que mora o gráfico dessa função? Bem, o gráfico dela mora no R4, eu não consigo desenhar. Aqui eu tenho 3 variáveis, ou seja, o domínio já é todo o R3 e os valores tomam numa reta que é perpendicular ao R3. Então eu não consigo. Mas eu consigo, em analogia com o que a gente acabou de resolver, saber de algumas coisas, né? Eu sei que a curva, se eu pegar um W igual a 0, isso corresponde ao ponto x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 0, que corresponde a z ao quadrado igual, deixa eu ver se é essa aqui mesmo que eu quero, a curva, é porque está dando errado, né? É porque eu estou em W igual a 0. Então fica, se o W é igual a 0, então eu fico com 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 0. Agora sim. Que aqui o caso z igual a 4, a gente vai ter só um ponto. Nesse caso aqui, eu posso reescrever essa equação. E eu recaio na equação z ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Mas essa equação, ela pode ser equivalente a mais ou menos a raiz quadrada. Bem, aqui eu estou resolvendo em z, né? Não é mais uma função, a função é em w. Quer dizer, assume valores w. Z é variável, então z pode assumir valores positivos e negativos. Então aqui, de fato, para resolver a equação, isso para quem ainda fica muito em dúvida, mas raiz quadrada é positiva ou é negativa,
É positivo e negativo? É só uma? É simples resolver essa pergunta, tá, pessoal? Vocês passam o ensino médio inteiro nessa dúvida. Eu já disse isso no cálculo 1. Só vocês pensarem o seguinte: se você está usando a raiz quadrada para resolver equação, então você quer todos os valores que satisfazem aquela equação. Então, para resolver a equação, as raízes são as positivas e negativas. Se você está vendo a raiz quadrada como função, aí você precisa escolher ou a positiva ou a negativa, porque você não pode, você precisa cumprir a regra da reta horizontal, né, ou plano horizontal no caso de várias variáveis, então, plano vertical. Então você precisa que seja ou a positiva ou a negativa. Então é isso. Aqui eu estou resolvendo a equação em z, então é raiz positiva e negativa. Mas quando você olha para a função, raiz quadrada, aí você tem que escolher só uma e usualmente a gente usa a positiva. Mas aqui é equação, então fica de fato mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y ao quadrado. Bem, a gente já viu essa função. Essa função é, para cada valor de z que eu coloco, é uma esfera, né? E aí o que a gente observa é que aqui, em vez de curvas de nível, tem superfícies de nível. E essas superfícies de nível, todas elas são esferas. E aqui, de fato, é esfera porque eu tenho mais ou menos. Então, significa que para cada valor de w que eu colocar entre 0 e 2, porque eu não posso passar do 2, né? Porque isso daqui, bem, quando o w for igual a 2, vai acontecer de ser só um ponto, que é o ponto 0. Porque vai ficar, aqui vai ficar 4 menos 4, 0, então você vai ter o ponto x ao quadrado mais y ao quadrado mais... Eu posso fazer esse caso para ficar claro, só para não falar. Se o z é igual a 2, então o que você obtém é que 4 menos x quadrado menos y quadrado menos z quadrado é igual a w ao quadrado, porque eu já estou elevando ao quadrado, então é igual a 4. Corta esse 4 com esse, você fica com um ponto... Bem, pode multiplicar por menos 1, fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a 0. Isso acontece se, somente se, todo mundo é 0, né? Porque quadrado de número real é maior ou igual a 0, então para que soma de quadrados dê 0, todo mundo tem que ser 0. Então x, y e z tem que ser igual a 0. Esse é aquele pontinho. Então, na verdade, essa curva, ela tem várias esferas e quando você olha para as superfícies de nível, você fixa valores, você tem esferas. Então, é como se as superfícies de nível dessa função são todas elas esferas. Então, você tem uma esfera, essa é a esfera quando o w é igual a 0, superfície de nível 0, aí você vai diminuindo, dentro tem uma outra esfera, também com centro no 0, 0. Então você tem aqui uma outra esfera aqui dentro. Essa daqui já vai ser um w, sei lá. Daqui é o w igual a 1, por exemplo, e lá no finalzinho você tem só um ponto. Então, na verdade, o gráfico disso é a esfera maciça, tá certo? Observe que eu tenho todas as camadas da esfera. Então, o gráfico dessa função que mora no R4, lá o gráfico dele é a esfera maciça, tá bem? Maciça porque tem todos os pontos internos. Todo mundo conseguiu entender? Essa é a única forma da gente conseguir visualizar o gráfico de uma função de 3 variáveis, é via suas superfícies de nível. Então a gente ainda consegue ter mais ou menos uma noção de como que ela funciona. Pode fazer isso também para o parabolóide, se você coloca mais uma variável lá, você vai ver que você vai ter várias superfícies de nível e você vai acabar tendo um objeto, o gráfico sendo um objeto maciço. Tá ok? Em vez de, nesse caso, que a gente tem um objeto de 2 dimensões, né? Um plano. São 4 e 9, deixa eu ver aqui. Podemos repetir de novo essa parte do w igual a 2. Bem, se o w é igual a 2, então, bem, o w são os valores que eu estou colocando aqui, né? Eu estou igualando isso a w. Se o w é igual a 2, então eu estou igualando isso a 2, ok? Como é a raiz quadrada disso igual a 2, eu elevo ao quadrado dos dois lados, vai ficar, eleva ao quadrado a raiz, cancela, né? Estou elevando ao quadrado aqui e aqui. Esse quadrado com esse radical cancela, 2 ao quadrado, 4. Então vai ficar 4.
E do lado de cá fica 4 menos x quadrado menos y quadrado menos z quadrado. Só que eu tenho 4 dos dois lados, eu posso cancelar 4 com 4, fica menos x quadrado menos y quadrado menos z quadrado igual a zero. Mas se é igual a zero, eu posso multiplicar por menos 1 e fica x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a zero. Isso daqui acontece se somente se o x e o y e o z são zeros. É só você pensar que se qualquer um aqui é diferente de zero, isso aqui dá positivo, não vai ser igual a zero. Então só dá zero nesse caso. Isso significa que para cada valor de w entre 0 e 2, eu tenho uma esfera de raio raiz de w. Essas esferas são uma dentro da outra, fazendo com que o gráfico dessa função, que a gente não consegue visualizar porque ele mora lá no R4, mas ele representa a esfera maciça. Deu para entender? Agora? Deu. Tá bem. A gente tem mais 20 minutinhos para finalizar a aula. Falei de superfície de nível, de gráfico. Só tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês lá atrás. Isso é um erro muito clássico de alunos de cálculo 1. Imagino que vocês não cometam, porque vocês estão no cálculo 2. Mas como nunca se sabe, então deixa eu só chamar a atenção para uma observação importante. Quando a gente fala imagem de f, que eu defini hoje para vocês, era para eu ter falado isso lá atrás, eu esqueci. Imagem de f é um conjunto. Conjunto, e ele é um subconjunto de R, por exemplo, nesse caso. Agora, quando eu falo a imagem, qual a imagem de um ponto pela f, é você aplicar a função, tá bem? Então, por exemplo, se você pega a função f de x e y igual a seno de x mais cosseno de y, tá bem? Então isso é uma função de duas variáveis. Se eu perguntar para vocês qual que é a imagem de 0 π sobre 2, então se eu perguntar qual a imagem do ponto 0 π sobre 2, o que eu quero é que vocês apliquem a função. É porque quando a gente vai definir lá no cálculo 1, isso acontece muito no cálculo 1, a gente fala assim, ó, a imagem é um conjunto. Aí você pergunta, qual que é a imagem desse ponto? Aí o aluno fala assim, mas a imagem não era um conjunto? Aí você calcula a imagem toda. Não, a imagem de um ponto é um ponto, né? Naturalmente, nesse caso um número real. A imagem de um ponto é você aplicar a função nele. F de 0 π sobre 2. Bem, isso é seno de 0 mais cosseno de π sobre 2. Seno de 0, 0. Cosseno de π sobre 2, 0. Então isso é um número. A imagem de um ponto é um número, tá bem? Mas a imagem da função é que é conjunto. Porque a imagem da função é o conjunto de todas as imagens de pontos. É mais ou menos isso. Se eu pego a imagem de todos os pontos, eu tenho a imagem da função. Mas se eu pedir a imagem de um ponto, é isso. Isso acontece demais lá no cálculo 1, mas acho que aqui ninguém erra mais isso não, né? Talvez a gente erre mesmo de jeito. Espero que não, mas a imagem de ponto é você aplicar a função naquele ponto. A imagem da função é todo o conjunto. Essa era uma observação que eu queria fazer lá, porque isso acontece demais, principalmente em listas de exercício. Eu quero começar a falar com vocês de limite. A nossa aula realmente de limite e continuidade é na próxima, mas eu quero começar a falar para vocês como que as coisas vão ficar mais interessantes do ponto de vista do limite de funções. Vamos lá para o quadro 1. Bem, o limite, o conceito de limite, ele é o mesmo, né? O que acontece quando você se aproxima de um ponto. Mas as coisas aqui vão ficar um pouquinho mais complicadas por causa do seguinte. Se você for definir formalmente o limite, se você for só falar aquela frase de efeito, né? Aquela definição que a matemática dá para as coisas, que você lê e geralmente não entende nada de primeiro, a definição de limite é basicamente a mesma que a gente tem lá no cálculo 1, é que se L seja L um número real, dizemos
que L é o limite é o limite de f, uma função que vai subconjunto do Rn em R. O limite de quando f tende ou se aproxima, tende a x1, x2, xn, chamar esse aqui de ponto P0, se, em poucas palavras, eu não vou escrever aquele epsilon, delta, nada disso, mas se o fato de um ponto, se para todo, se para todo P igual a y1 até o yn pertencente a com P suficientemente próximo, ou seja, com P próximo, vou colocar entre aspas aqui porque eu não quero dar a definição formal mesmo, próximo de P0, então f de P está próximo, nessa mesma questão meio subjetiva, né, do que é ser próximo, próximo de L. A ideia intuitiva é a mesma, tá, pessoal? Eu aproximo do meu ponto P0, a minha imagem se aproxima de L. Essa é a noção de limite, isso é verdade até em espaços de dimensão infinita. Se você estiver falando lá de um espaço de Hilbert, lá numas coisas que vocês nunca vão chegar, ou vão chegar só se decidirem fazer matemática, que isso é uma coisa mais abstrata da matemática, em espaço de dimensão infinita, o limite vai continuar sendo a mesma coisa. A ideia intuitiva é, eu aproximo de um, aproximo de outro. Em outras palavras, sei lá, você tem o gráfico de uma função, você pega o R2, que é sempre o melhor caso para desenhar, aí você tem um ponto aqui, que eu vou chamar de P0, ele é o ponto x0, y0. Aí o que isso significa é que quando eu me aproximo de P0, eu estou me aproximando de algum ponto aqui, para pontos P que estão próximos de P0, eu estou próximo de um ponto aqui que vai ser o L. Então esse é o ponto x0, y0 e L. Tá bem? Esse é o ponto do R3 dado dessa forma. E conforme eu vou ficando dentro de bolas bem próximas aqui de P0, eu vou ficando, a imagem da função vai ficando muito próxima aqui de L. Então se a gente pensa que a imagem mora aqui no eixo Z, significa que eu consigo colocar um intervalozinho aqui, pense que esse aqui é o L, tá bem? E toda vez que eu estiver dentro de uma região muito próxima aqui do P0, então esse aqui é o ponto P0, x0, y0, tá bem? Se eu colocar uma bola bem pequena aqui em torno do P0, para qualquer valor que eu pegar da função aqui dentro, desde que esse ponto esteja no domínio, a imagem vai cair aqui próximo. Pois não? Bem, deixa eu ver se tem alguma... Pode voltar um pouquinho aí, só para dar uma lida. O desespero de alguns de não estar entendendo, faz parte do processo. Tô brincando, pessoal. Voltando, tá saindo áudio? Não, isso foi sobre a queda. Melhor ver o vídeo da plataforma para complementar a aula, claro. Deixa eu ver. Pessoal, o conteúdo... essas são perguntas naturais. Tá, deixa eu retomar aqui, antes de eu responder algumas dúvidas. O conceito de limite, só para introduzir, vou refazer isso daqui, só para, não sei exatamente em que ponto que caiu. Para entender de forma abstrata o que é o limite, você pode pensar o seguinte, você considera um ponto, você pega o x0 aqui, y0,
E esse aqui é o ponto x0, y0. Pessoal, uma coisa para tranquilizar vocês é que eu acho que desde quando o Newton e o Leibniz criaram o cálculo 1, que todos os alunos depois, isso em 1700 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, depois deles todo mundo achou o cálculo uma disciplina com muito conteúdo. A culpa não é nossa, a culpa é mesmo do Newton, mas não do Newton como projeto, do Newton como matemático. Desde que ele fez o que ele fez, ficou trabalhoso para todo mundo. Então, o problema é que ele criou muita coisa que, para que você consiga absorver e resolver problemas com isso, é difícil. Então, isso não é diferente. Quando eu fiz cálculo 1, eu também achava muito conteúdo. Isso acontece desde que Newton e Leibniz criaram o cálculo. Então, não se desesperem com isso. Tá, se você pega um ponto x0, y0, dizer que um determinado ponto L é limite dele, significa o seguinte, bem, aqui você vai ter a altura desse ponto, né? Para cada ponto do R2 você associa a imagem. Então você tem aqui esse ponto, que é o ponto associado ao L, tá bem? Então esse aqui é o meu L, está associado aqui. Esse ponto que está aqui do R3, ele é o ponto x0, y0 e f de x0, y0, tá bem? O que acontece é, o limite, como no cálculo 1, ele não é calculado exatamente no x0 e y0. O que eu faço é me aproximar desse ponto e ver qual que é o valor que eu estou obtendo para a função. Então eu pego pontos P que estão aqui próximos de x0 e observem que estar próximo no sentido de funções de várias variáveis é um pouco mais complicado, na verdade é bem mais complicado do que estar próximo no sentido de funções reais. Porque quando eu falava em funções reais, eu tinha aqui o ponto x, 0, aí aqui eu tinha o ponto L, o valor L, e estar próximo significava estar dentro desse intervalo. Estar próximo, no caso, já de funções de duas variáveis, significa estar dentro de toda uma região aberta aqui. Então você pega um ponto, e aí você vai olhar aqui na imagem, bem, esse aqui é um ponto P, que está relativamente próximo do meu P0, que é o x0, y0, e ser o limite significa que sempre que eu estou próximo desse ponto, eu fico próximo do y, sem nunca chegar no ponto x0, y0. Então a noção de limite aqui é a mesma. Vocês precisam entender a noção de limite abstrata, tá certo? Vocês precisam entender o que é estar me aproximando de um determinado valor, o que é o limite ser esse. Por isso que eu não coloquei a definição formal. Existem algumas continhas que vocês precisam fazer sobre limite, que é aquelas mesmas manipulações, e aí a gente vai ver elas com mais detalhe na próxima aula. Mas o mais importante é você entender que conforme você se aproxima de x0, os valores da sua função vão se aproximando de L, e essa é a ideia intuitiva que vocês vão ter que levar. E a noção de continuidade você tem, e aí a gente vai descrever desse jeito, né? O limite de f de xy quando x e y se aproxima de x0 e y0 é igual a L. Essa é a notação de limite que a gente usa para funções de duas variáveis, que significa exatamente isso que eu estou dizendo. Conforme os seus pontos vão se aproximando desse ponto P0 aqui, os valores da sua função vão se aproximando de L sem nunca obter. E a noção de continuidade, a gente vai voltar nesse tema na quarta-feira, só estou adiantando para aqueles que já quiserem avançar um pouquinho mais na lista de exercícios. Eu acho que a questão 3 é sobre limite e as ideias são essas, só para ter uma noção. E ela é contínua se o limite coincide com a função no ponto. Então essa é sempre a noção de limite e continuidade, seja no cálculo, seja na análise funcional, seja em qualquer ambiente, a noção de limite é essa. Quando eu me aproximo de um determinado ponto, a função se aproxima de um determinado valor, de um determinado ponto. E a continuidade é se esse ponto coincide com a função naquele ponto. Essa é a ideia intuitiva. Tem que fazer algumas continhas, que é isso que a gente vai começar a fazer nas próximas aulas. Tá bem, o limite é como se fosse uma sombra circular que o senhor desenhou. Isso, essa região. São os pontos que vão estando aqui, né? Não o limite.
as regiões que estão se aproximando de x0, né? Eu poderia colocar isso quadrado de qualquer forma, mas a gente sempre pode trabalhar com essas circunferências centradas no x0 e diminuindo o raio aqui. Conforme eu diminuo o raio em torno de x0 e y0, eu preciso me aproximar mais do ponto L daqui. Então essa aqui é a noção de limite intuitiva. Significa o seguinte: pega uma circunferência grande primeiro. Uma circunferência que mora aqui no plano xy. Se você pega uma circunferência grande, você quer que todos os pontos que estão no domínio da função, que moram dentro da circunferência, estejam dentro do intervalo, que a princípio pode ser grande também, em torno de L. Então você olha para a imagem, você cai dentro desse intervalo. Só que aí você pode diminuir o raio, você pode vir para mais próximo do ponto P0. E agora olhar só os pontos que estão dentro dessa circunferência menor. Significa que se você diminui, você também diminui aqui. Mas os pontos continuam caindo dentro desse intervalo. Conforme, por isso que é a noção de limite, conforme essas circunferências, o raio delas vai a zero, a distância dos pontos aqui ao L também vai a zero. Essa é a noção de limite intuitiva. E aí você tem... a gente vai fazer alguns exemplos de continhas na próxima aula, mas essa é a ideia intuitiva. Não seria uma esfera, mas sim os parâmetros perto do ponto. Isso, é mais no sentido de os pontos que estão próximos do meu ponto, tá bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Isso é só para vocês terem uma noção. Eu vou retomar toda a parte de limite na próxima aula. Eu vou definir, aí sim eu vou dar a definição formal, só para que vocês conheçam, para os curiosos. E depois eu vou fazer alguns exemplos semelhantes aos exemplos que estão na lista, aos exemplos que estão no livro também, coisas desse tipo. Mas essa é a noção que vocês precisam ter. E onde mora a dificuldade? A dificuldade mora que agora eu tenho muitos caminhos diferentes para me aproximar do ponto, tá bem? Que era muito mais simples aqui. Aproximar do ponto significa ou você está à direita ou você está à esquerda do ponto e se aproximando. Aqui você pode estar em infinitas direções diferentes se aproximando, então é um pouco mais complicado. Existe continuidade e descontinuidade nesse limite? Sim, do mesmo jeito, né? Ela é contínua só se isso aqui acontece. Isso daqui é continuidade. A continuidade vai ser definida assim. Continuidade. Continuidade é definida dessa forma. A continuidade se o limite coincide com a função no ponto. Limite é essa noção intuitiva que a gente não vai entrar muito nas questões formais de limite. Porque isso, bem, não corresponde ao curso de cálculo. Professor, quando eu faço esse limite, ele vai significar o quê? Ele vai significar... eu falei isso no cálculo 1, muitos de vocês não fizeram cálculo 1 comigo e com a professora Juliana. Deixa eu gastar 3 minutinhos aqui de vocês para explicar a necessidade de limite. Deixa eu ir ali para o quadro 3. Limite, pessoal, bem... O Newton queria resolver problemas físicos, tá bem? Ele não queria formalizar nada. Essa formalização ela não é do Newton. O que o Newton queria resolver era problemas como os problemas da gravitação. O Newton queria desenvolver as leis de Newton. E quando você fala no Princípios, que é o livro os livros onde o Newton faz toda a descrição da dinâmica e da gravitação, esses livros eles dependem de certos problemas que, apesar de vocês chegar lá no ensino médio, a aceleração, a posição de um objeto que está em movimento uniformemente variado, é aquela equaçãozinha lá, né, do movimento uniformemente variável, aparece aceleração, coisas assim. O Newton não tinha esse tipo de informação, até porque estudar corpos celestes e coisas desse tipo é um pouco mais complexo. O que ele tinha era informações sobre variação. Ele se baseou nos experimentos do Galileu e ele observou que, por exemplo, a variação da velocidade, se você pega um objeto e solta, com velocidade inicial igual a zero, você só solta ele. E aí você, coloca uma plaquinha do lado aqui, e você vai calculando aqui, você vai tirando umas fotinhas, é claro que eles não tiravam foto naquela época, então ele basicamente era no olho mesmo, ele ia marcando conforme passava por determinados, por marcações na reta, né?
E aí, depois eles poderiam avaliar a velocidade, coisas desse tipo. Uma das coisas que o Galileu percebeu é que a variação da velocidade de um objeto em queda livre, a variação da velocidade é constante. A variação da velocidade de um objeto em queda livre é constante. Que pra gente hoje em dia significa que a derivada da velocidade em função do tempo é constante e por isso que você tem aquilo lá. Bem, mas isso era bom para dinâmica, principalmente da queda de corpos e tal, por isso que com cálculo 1 dá para resolver a maioria desses problemas. Mas existem algumas grandezas que não dá para se analisar dessa forma. Por exemplo, se aqui você coloca a resistência do ar, você já vai ter um problema, porque você vai ter pressão que entra aqui como variáveis. Então você tem funções de várias variáveis, de fato. E o que o cálculo surgiu foi para resolver esse tipo de problema. Para resolver esse tipo de problema, eles precisavam de limite? Bem, eles precisavam, mas de uma forma intuitiva. Eles precisavam entender, eu quero saber o que acontece com uma grandeza quando eu vario um pouquinho a pressão, quando eu vario um pouquinho o tempo, quando eu vario um pouquinho determinadas grandezas. E eu quero saber como que a função se comporta de maneira geral. Então, para fazer isso, eu preciso dessa noção de o que acontece para variações muito pequenas. É daí que vem o conceito de limite. O limite é o que eu obtenho para variações muito pequenas. Lembra que lá nas retas tangentes, a gente quer saber o que acontece com um quociente. A gente quer saber o que acontece com esse quociente quando eu faço o x se aproximar do x0. Só que matematicamente eu não consigo, antes da noção de limite, eu não conseguia fazer isso. Então como que o Newton fazia? Bem, ele usava essa ideia intuitiva mesmo, essa ideia de que se o x se aproxima do x0 e eu consigo fazer manipulações algébricas que me permita cancelar esse tipo de indeterminação, então eu obtenho. Aqui a gente vai fazer uma coisa muito semelhante, só que vai ser funções de várias variáveis, então aqui vai ser vetores, a gente vai olhar para a norma, então é uma coisa bem mais abstrata, mas aqui é a mesma coisa e o Newton já fazia desse jeito. O que a matemática fez pós-Newton foi porque em algum momento a gente precisou começar a demonstrar certas propriedades. O que o Newton fez? Ele fez todas aquelas contas, ele assumiu determinados conceitos relacionados a limite, coisas desse tipo, e conseguiu provar todos os teoremas que estão lá no Princípios. Mas quando a matemática quis avançar um pouco mais nesse estudo, a gente percebeu que a gente precisava de uma definição formal para certos conceitos. Porque falar que limite é para onde a função vai, isso não, para fazer demonstrações lógicas, isso não é suficiente. Então, o que o limite é? O limite é simplesmente você, por exemplo, no caso lá dos quocientes, é você saber para onde que isso aqui está indo. Eu estou fazendo um quociente, esses quocientes são inclinações de retas secantes, tá bem? Eu tenho inclinações de retas secantes, quando eu faço esse quociente eu estou tendo a inclinação aqui, eu só quero saber para onde que isso vai quando esse ponto se aproxima desse ponto, quando isso daqui se aproxima daqui. Mas eu preciso de alguma coisa que me permita calcular. O limite é essa ferramenta que a gente teve que formalizar porque a gente queria provar coisas mais gerais e que hoje em dia já está formalizado em todos os livros de cálculo e coisas assim. Mas o limite é isso. O limite é a ferramenta matemática que me permite calcular derivadas, que vai permitir a gente calcular integral. A integral para a gente agora é uma integral de várias variáveis. Então, em vez de eu estar procurando, por exemplo, a área abaixo do gráfico, eu vou estar procurando o volume de um sólido abaixo de um gráfico, né? Então, você pode pensar, sei lá, se você pegar aquela função que dá a cúpula, né, que dá um semi-esfera, fazer a integral naquela região é encontrar o volume daquilo. Mas como que eu faço para calcular esse volume? Eu preciso de um processo, e a esse processo a gente dá nome de limite, que é exatamente aquilo de pegar os retângulos da soma de Riemann e mandar o comprimento dos retângulos ir a zero, é pegar quocientes desse tipo e mandar o quociente ir a zero. Agora a gente vai trabalhar com funções de várias variáveis, e a gente vai pensar em coisas desse tipo. Eu vou pegar f de x, olha como que é complicado encontrar diferencial de uma função de duas variáveis. Vou pegar f de xy, somar com o vetor hk, então vamos pôr x0 aqui. Então eu quero calcular a diferencial da função em x0, y0. Eu vou somar com isso, aí eu vou subtrair a vezes
H menos B, isso aqui são constantes, tá? A e B números reais. Só para vocês terem uma noção de tanto que fica... Vou subtrair isso daqui, vou subtrair o f de x0, y0, e vou dividir pelo módulo desse incremento, e vou mandar esse incremento ir a zero, ou seja, eu vou mandar o h e o k irem a zero, para saber isso daqui é a diferencial de uma função de duas variáveis. Observe que a ideia é a mesma, eu pego a função, somo mais um incremento, tiro alguma coisa, que vocês vão entender depois porque que é isso que eu tiro o módulo desse vetor, mandando ele a zero. Mas eu posso dividir por zero? Não. Desde a época do Newton que eu não posso dividir por zero. Então, por isso que eu preciso de limite. Eu preciso de alguma ferramenta que resolva isso. Sem a noção de limite, mesmo que intuitiva, a gente não consegue resolver nenhum dos problemas da engenharia, nenhum dos problemas da física. Vocês nunca vão conseguir considerar a resistência do ar, vai ter que ser sempre desprezando a resistência do ar, desprezando o atrito, desprezando tudo, porque por que a gente despreza essas grandezas? Porque a gente quer ficar em uma única variável, porque em uma única variável, cálculo 1. Se eu coloco outras variáveis, então eu acrescento variáveis, e as coisas caem no cálculo 2 e fica mais difícil. Então entenda o limite como uma ferramenta necessária para resolver problemas que são de cálculo, que são problemas, falar assim, isso não serve para nada. Serve, pessoal. A gente não teria chegado na Lua, a gente não teria feito basicamente nada que foi feito depois de Newton, se não fosse com o cálculo diferencial integral. Então, a gente ainda estaria, provavelmente nem carro a gente ia ter ainda, se a gente não tivesse cálculo diferencial integral. O que eu entendo, e assim, é sempre o que vocês acham mais abstrato, é a noção de limite, porque é realmente abstrato, ela foi feita para conseguir justificar a validade dos resultados, o que também é importante, né? Imagina mandar alguém para a Lua sem ter certeza que os resultados são verdadeiros. Não é muito seguro para o cara que está no foguete, né? Então é importante que seja possível provar que aquilo de fato está correto. Mais alguma pergunta? Bem, eu falei que ia gastar 3, gastei 9, né? Mas eu não falei 3 elevado a quanto, né? Alguma pergunta? Professor, quando eu faço esse limite? Essa foi a pergunta que eu estava respondendo, né? Tudo certo? Sem dúvidas? Pessoal, então, a partir das 6 vai estar liberado lá o estudo dirigido, tá bem? Deem uma olhada no estudo dirigido. A minha sugestão é, mesmo que vocês você não vá resolver o estudo dirigido agora, pelo menos entra lá a partir das 6, dá uma olhada, lê aquela parte que eu só passei rapidamente com vocês. Vocês vão ver que basicamente é resolver exercícios. Não vai ter teoria nessa parte, tá? Teoria a gente só vai avançar mesmo na semana que vem. Então aproveitem essa semana para tentar entender essas funções, ler os exemplos que estão lá, porque aí quando a gente for realmente falar de limite, calcular alguns exemplos, pelo menos a ideia intuitiva já vai estar mais claro para vocês. E aí a gente vai passar por limite muito rapidamente, não vai ficar fazendo muita continha de limite, a gente vai falar mesmo de derivadas parciais, diferencial de uma função, coisas desse tipo, que é a parte mais aplicada, tá bem? É isso, pessoal, espero que tenham entendido o máximo possível. Professor, o Newton vai ter recesso? Não, Newton não. Bem, recesso só no fim do curso, tá bem? É isso. Pessoal, vamos finalizar por aqui. Até a próxima. E participem da sessão de monitoria na sexta-feira, tá bem? Vou estar por aqui. Acho que eu nem preciso dizer, né? Vamos aproveitar da melhor forma possível a sessão de monitoria na sexta-feira e o estudo dirigido, tá bem? Vocês têm até o dia 25 às 6 horas para o estudo dirigido. Essa informação está lá no Moodle. Uma boa tarde a todos, uma boa semana. A gente fica por aqui.